Na madrugada de 10 de abril de 2017, 3 criminosos arrombaram a agência bancária do Santander. Após o assalto, os meliantes fugiram para os fundos da agência, onde se localizava a sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Em busca de esconderijo, os ladrões pularam um muro e se abrigaram no edifício da OAB. Quando a guarnição policial chegou ao local, houve intensa troca de tiros. Nesse tiroteio, Alessandro de Lima, um dos criminosos, foi atingido fatalmente da mesma forma Adriano Fortunado, que era vigia da OAB, também foi atingido e morreu no local. Agora, os policiais envolvidos enfrentam o júri popular pelas mortes. Paulo César da Silva Santos, 50 anos. Ok. Podemos, Erla, iniciar? Sim? Pode gravar. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 2124 de 2019, eu passo ao e não havendo outras testemunhas a serem ouvidas neste plenário, eu passo então aos interrogatórios, a começar pelo acusado Paulo César da Silva Santos. Boa tarde, senhor Paulo César. Boa tarde, excelência. O senhor Paulo César apresentou documento de identificação funcional expedido pelo Serviço de Identificação da Polícia Militar do Estado do Amapá, com data de expedição de 28 de janeiro de 2022. Aqui consta que Vossa Senhoria é major. Sim, excelência. Major da Polícia Militar, é isso? Sim, O excelência. senhor está na ativa? Não, estou na reserva há 2 anos. Ah, tá. Então, o senhor é major da reserva. Sim, senhora. Eu vou iniciar agora o seu interrogatório, como eu falei, e eu esclareço que o senhor tem o direito de permanecer calado, tá? Em relação às perguntas da denúncia, né, da acusação. O interrogatório ele tem 2 fases, uma primeira que eu vou fazer perguntas sobre a sua condição pessoal e social, e uma segunda sobre a acusação. Tá? A respeito da acusação, o senhor tem o direito de permanecer calado. Caso o senhor queira ficar em silêncio, isso não deve ser interpretado em seu prejuízo, né, em seu desfavor. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão com as suas palavras, exercendo, portanto, a sua autodefesa. Fique à vontade. Sim, excelência. Eu responderei as suas perguntas, as perguntas do excelentíssimo promotor e dos meus advogados de defesa. Não responderei às perguntas da assistência de acusação, porque acho que todo é notório aqui que o doutor Maurício ele tem antagonismo com a Polícia Militar. O senhor não precisa e por isso, justificar, eu não vou responder as perguntas que ele vier fazer. Mas se o senhor quiser falar, o senhor pode. Tá? Mas Sim, o senhor não precisa Jurados, dizer por que vai ficar em silêncio, também tá? farei à disposição. Tá certo. Então, vamos lá. O senhor já falou a sua idade, eu esqueci. 50 anos, né? Sim, excelência. O senhor é casado? Sim. Tá meio... Caramba. Ficou numa dúvida. Sim. O senhor, então, é casado. O senhor tem filhos? De criação. Quantos filhos o senhor tem? Uma filha de criação de 11 anos e a gente cria eu e minha mãe, né? Provavelmente eu e minha mãe, filho do meu irmão que desapareceu há 29 anos atrás e desde então a gente cria ele. Ele é especial. No caso, é um sobrinho seu, sim. Que é um sobrinho filho, né? O senhor cria como filho. Sim. Ele precisa de cuidados especiais. Sim. Aquela é especial, né? Ele tem que dar alimento na boca dele, tem que dar banho. Ele anda, mas a maioria das coisas somos nós que fazemos por ele. Ele não tem autonomia e a independência dele é muito restrita. Ele não tem independência. Ele não fala. Tá.
O senhor tem boa saúde, Major? Sim, assim, a única coisa que eu sei que foi por conta do meu trabalho é uma gastrite que é uma coisa assim O que... senhor cuida dessa gastrite há Sim, muitos anos? desde... O senhor faz uso de trabalho. medicamento de forma Não, continuada? eu tento tomar homeopático, porque tradicional, aquele tradicional, né, de farmácia, ele é paliativo, ele não cura. Sim. Aí eu vou tomando remédio homeopático para que não agrave, no caso, né? Fora o seu problema de gastrite, o senhor tem algum outro problema de saúde? Não, Excelência. Não. O senhor já esteve preso, Major? Não, Excelência. Não. O senhor já respondeu a outro processo criminal sem ser este? Sim, Excelência. O senhor lembra? Sim. Quantos e por qual motivo? Na última pesquisa que eu fiz, que foi necessário fazer, tinha em torno de 10 a 12, mas todos eu fui absolvido ou então arquivados. A justiça entender que as nossas ações foram legais. O senhor respondeu crimes pelo exercício da sua função de policial? Todos. Ok. O senhor, a sua formação acadêmica, qual é o seu nível de escolaridade? Terceiro grau completo. O senhor é formado em quê? Assistente social. Assistente social, muito bem. A respeito da denúncia, o senhor disse que pretende responder, né? Sim, Excelência. Eu não preciso ler a denúncia, não, né, Major? Não, o senhor tem conhecimento da Tenho acusação? conhecimento. A denúncia que o Ministério Público do Estado do Amapá, doutor Charles, por gentileza. Obrigada. A denúncia que o Ministério Público do Estado do Amapá ofertou contra a sua pessoa, ofertou uma denúncia contra 4 policiais. Um desses 4 é o senhor, né? Sim, Vossa senhora. Senhoria. Essa denúncia é verdadeira, Major? Em relação à sua pessoa? Não. Não é procedente? Não. Por que motivo o seu nome está envolvido nesse caso? Eu fazia parte de uma das equipes. Chegamos posteriormente ao local, mas o meu patrulheiro ainda teve a oportunidade de dar um apoio efetivo, efetivo que eu falo, de participar diretamente da ação. Deixa eu tentar entender, então. O senhor participou da ocorrência nesse dia aqui, desse fato, dia 10 de abril. Na noite, sim. De 2017. Só para eu entender, à noite era 9 de abril ou à noite era 10 de abril? O senhor não lembra? Não lembro, doutora, o dia exato. O dia exato. Ok, então a ocorrência começou à noite e a sua equipe era composta por quais homens? Eu era o comandante. Ou mulheres? Eu era o comandante. O sargento Marcos Gomes era meu patrulheiro. Aliás, motorista. E o cabo... Ele não é réu? Não. Tá. E o cabo M. Vilhena era meu patrulheiro na época. M. Vilhena é o Marlon Vilhena da Silva? Marlon Vilhena, sim. Tá. E aí? Eram vocês 3 na sua equipe? Sim. E havia outras equipes lá no local? Sim. Chegaram e aconteceu o quê? Nós estávamos dando apoio para uma equipe numa apresentação no CIOSP do Pacoval. E nesse momento que nós estávamos dando apoio, houve o comando do CIOS para que a gente desse apoio para uma equipe do 6º Batalhão sobre uma denúncia de possível furto a banco, no caso Santander. De imediato, nós embarcamos e deslocamos em direção ao banco. Paramos antes do Banco Santander, visualizamos pela frente, passamos um pouquinho, desembarcado no caso, né? Paramos no canto da Presidente Vargas com a Cândido Mendes, sim. Quando a equipe para naquele local... ali é a esquina da Praça Veiga Cabral, né? Isso, sim. Quando a equipe para, a gente só ouve disparos. Muitos disparos, né? Aliás, muito não. Alguns disparos. Aí o cabo
ele estava do lado Qual esquerdo, cabo? Cabo Vilhena, Marlon Vilhena. E como o patrulheiro fica do lado esquerdo, né? Era a equipe que estava só com 3 homens. Aí ele já desceu do lado do... Tipo, na direção Do Banco Santander. Sim, isso. E eu estava do outro lado, na direção... do lado da rua. E ele avançou em relação a mim. Aí eu fui atrás dele. Só que, indo na Presidente Vargas, tinha um tapume. Quando eu me aproximo desse tapume, ele já tinha passado o tapume. Quando eu me aproximo... Esse tapume era o quê? Era da própria polícia que já estava Não, lá? era um tapume acho que de terreno baldio. Terreno baldio que tinha nesse perímetro, entre a Independência e a Cândido Mendes. Quando eu ouço o disparo, eu paro, porque eu não sabia se o disparo estava vindo na minha direção. Porque, como é tapume, né, não tem proteção balística. Aí eu parei. Aí o policial que estava fazendo isolamento no canto, ele falou: tenente, é aqui na frente. Foi na hora que eu prossegui. E o M. Vilhena já estava muito à sua frente. Sim, ele já tinha passado, porque ele passou antes dos disparos. Entendeu? Termos disparos, assim, é coisa de segundos, entendeu? Porque é um curto espaço ali. Aí ele passou e eu só parei. Aí quando o policial falou que era na frente, aí eu fui correndo de novo. Aí eu cheguei lá, me abriguei lá e praticamente tinha encerrado já a ação, no caso, né? Você abrigou onde? Antes do canto da OAB. Antes do canto. Tinha uma... Antes desse tapume? É um restaurante. Sim. Antes do tapume, eu me abriguei porque eu ouvi disparos, só que eu não sabia se era na minha direção. Tem um restaurante lá, realmente. Isso, tem um restaurante. Aí quando eu ouço o disparo, eu paro por alguns segundos e quando o policial me avisa que é pela frente, eu prossigo e fico abrigado até praticamente tinha encerrado, né? Assim, só deixando a equipe baixar um pouco assim aquela tensão. Foi que na hora que nós progredimos, o portão estava aberto, né? Assim, Quando o senhor progrediu? Progredimos. O senhor e quem progrediu? Assim, estava a minha equipe do Sargento Delcio na época, né? Eu acho que foram... E tinha acho que uma equipe... Não, era isso que eu tenho certeza, Sargento Delcio. Aí nós progredimos, aí já tinha 2 indivíduos caídos, né? Próximo ao veículo. E tinha, acho que era 2 armas. Esses 2 indivíduos caídos estavam baleados? Sim. Depois o senhor ficou sabendo que eram o Adriano e o Alessandro? Não, mas eu não sabia que lá tinha vigia. A gente não sabia, entendeu? A gente só foi acionado porque estava ocorrendo um possível furto Diga ao uma banco. coisa, o senhor em algum momento efetuou disparo naquela operação? Não. Quando eu cheguei no local para dar apoio, eu já tinha acessado a ação. E quem efetuou disparos dos policiais? Eu acredito que tenha sido o Alan Douglas, o Marlon Vilhena, e eu acho que o Sargento Delcio, eu acredito que ele tenha feito também. Mas o senhor não viu isso? Não, porque eu estava em deslocamento lá. É muito rápido, é coisa de segundo. Quando o senhor viu 2 pessoas baleadas, elas aparentavam sinais vitais, sinais de estarem vivas? Sim, estava ofegante. Sim. Foi dado socorro a essas pessoas por alguma das equipes policiais? Sim. Quem deu? Eu lembro que foi uma condução foi pela equipe do Sargento Delcio. Aí uma outra equipe que o Cabo M. Vilhena compôs, mas não fui eu, que prestou socorro para o outro indivíduo. Foram em 2 equipes. Então, o Cabo M. Vilhena, embora fosse da sua equipe, ele passou a compor uma segunda equipe... Sim, apenas para dar esse socorro. Isso, exatamente. Entendi. Eu passo a palavra ao promotor de justiça. Obrigado, excelência. Alguma oposição eu colocar o Google Earth na tela para esclarecer o deslocamento? Obrigado, doutor. Eu vou projetar aqui na tela as imagens do local. Tá.
Essa aqui é a Presidente Vargas, aqui é a esquina da Presidente Vargas com Cândido Mendes. O senhor parou o carro onde? Presidente Vargas. Mais para frente dos carros é a Cândido Mendes? É a Cândido Mendes, é essa aqui, olha. Ou lá atrás daquele carro, o último carro branco do lado esquerdo. Isso, aqui é a Cândido Mendes. Ah, Esse aqui já é a Presidente Vargas. Sim. O senhor parou na Cândido Mendes com o Presidente Vargas? Sim. Ok. Sim. Então o senhor parou... Na Cândido Mendes, antes de chegar... Foi de bem de canto, antes de chegar na Presidente Vargas, bem de canto. Certo. Eu vou colocar outra imagem aqui que fica mais fácil. Essa seta azul embaixo aqui é onde o senhor parou, não é isso? Sim. Cândido Mendes, Presidente Vargas. A imagem que eu mostrei para o senhor está aqui, ó. Então o senhor veio progredindo por aqui, é isso? Exatamente. A progressão foi o senhor e o Marlon Vilhena. M. Vilhena. Sim. O nome de guerra dele é Marlon Vilhena ou M. Vilhena? M. Vilhena. M. Vilhena. Sim. Certo. O M. Vilhena estilingou, não é isso? Sim. E o senhor meio que... O que é estilingou? Ele foi para frente e o capitão ficou um pouco mais para Ele avançou porque o lado do terceiro homem já é o lado de deslocamento. O meu não tinha que rodar o veículo, entendeu? Tinha que passar por trás ou pela frente do veículo. Aí o senhor chega aqui na esquina da Independência, que é o restaurante que o senhor falou. Sim. E o senhor sobe por aqui. Exatamente. Em que ponto, mais ou menos, desse percurso aqui, a gente está na esquina, em que ponto desse percurso o senhor ouve os disparos? Da sua progressão? Não, eu já parei, eu já ouvi uns disparos no meio dessa quadra aqui, ó. Aqui? Isso. Da Presidente Tinha Vargas. um tapume. Ah, já é uma construção agora, não, acho que não tem mais, eu acho que era onde era essa loja aí. Esse prédio aqui? Ou é nesse prédio ou é antes, tinha um tapume. Certo. Tinha um Aí o tapume. senhor estava mais ou menos nessa posição aqui quando o senhor começa a ouvir os disparos. Antes eu tinha ouvido um disparo, aí eu antes das O senhor ainda avistava o M. Vilhena ou ele já tinha virado a esquina? Eu acho que já tinha avançado. Ele estilingou bastante. Realmente eu não recordo nesse... Quando o senhor chega na frente do OAB, e nós estamos indo junto para lá, com o senhor aqui, virtualmente. Quando o senhor chega na OAB, neste ponto aqui que o senhor tem visualização da garagem, aonde o carro estava, nessa lateral, e os corpos, não é isso? Sim. Vou chegar um pouco mais para frente. Era mais ou menos aqui, né? Sim. Vou voltar um pouco. Neste ponto, quando o senhor chega, ainda tem disparos ou os disparos já haviam cessado? Já havia cessado. O senhor viu as armas junto Sim. aos corpos? Sim, próximos. 2 armas. 2 revólveres. Ok. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo advogado Maurício Pereira. Doutor, desculpa, eu esqueci. O senhor não vai responder as perguntas? Não, Excelência. Ok, eu passo a palavra aos advogados da defesa. Vítimas ainda estavam com vida? Sim, Excelência. Socorreram as vítimas? Com certeza. Quem socorreu? Doutor, eu já perguntei isso. Já? Já. Tá. Tudo bem, doutora. Quando os policiais chegaram lá, eles foram recebidos a bala? Houve confronto? Sim. Certo. O senhor chegou, então, no momento que cessou o confronto? Sim. Porque se atrasou um pouco, conforme explicou aí. E eles chegaram antes de nós na ocorrência. Tá. Um pouco antes. Os policiais, eles se defenderam? É isso que o senhor está dizendo? Com certeza. Era uma agressão atual e injusta? Com certeza, porque as armas apreendidas estavam com todos os projetos praticamente deflagrados. Ou seja, tiraram quase tudo, né? Tá, estou satisfeito. Obrigado. Sem mais perguntas pela defesa, excelência? Sem mais. Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer? Sim. Erlan, dá uma pausa aí, por gentileza, na gravação.
Posso fazer uma pergunta só, doutor? Depois dos jurados? Sim, sim. Vou deixar pronto. Ok. Pode voltar a gravar, Erlan. Quando o senhor chegou no prédio da OAB, o senhor disse que o senhor se abrigou, escutou tiro, se abrigou, porque havia um tapume que não havia proteção balística, mas em algum momento o senhor chegou na OAB e Sim. viu. O senhor falou com o M. Vilhena? Assim, diretamente não, porque já estava uma situação tensa. Uhum. Pessoas, 2 indivíduos caíram no chão, e eles informaram que poderia ter mais pessoas que poderiam ter adentrado a OAB. Então, estava numa situação de alerta total. Sim, aí tinha policiais fazendo lá, ficando próximo aos indivíduos que tinham sido alvejados, e ainda tinha que ter atenção em relação ao prédio da OAB, porque nós não sabíamos se Entendi. realmente se ainda tinha E pessoas... o senhor mencionou também que o M. Vilhena passou a compor uma outra equipe por alguns instantes para levar um dos baleados para atendimento. Sim. Tá. Então, o senhor não falou diretamente com o M. Vilhena? Não teve, assim, porque é difícil, Tá. só fica fazendo a organização do local, né? Tá ótimo. Outra pergunta. Quando o senhor viu as pessoas baleadas no chão, naquele ponto, estava escuro? Na frente da OAB é um pouquinho claro, mas já na lateral é escuro. Era escuro. Na lateral, sim, mas na frente tinha uma iluminação razoável. Mas Elas estavam caídas na lateral? Sim. Ok. O senhor disse que as vítimas estavam ofegantes. Sim. Elas conseguiam verbalizar alguma coisa ou só ficaram ofegantes? Não, só ficaram ofegantes. Não falaram nada? Não. Ok. Mais alguma pergunta pelos senhores jurados? Não. O senhor ainda tem Tenho, a excelência. dúvida, doutor? Sim. O senhor se recorda das armas apreendidas? Conseguiria descrever hoje, 7 anos depois? Eram 2 revólveres calibre 38. Vou colocar uma imagem aqui. Essa é uma das armas apreendidas, inclusive com numeração suprimida. Eu lembro que uma das armas estava com numeração suprimida. Foi apresentada. Certo. Isso era o outro revólver. E um outro revólver fazia parte do acervo da empresa que prestava serviço de segurança ao banco. Ok. Sem mais perguntas. Ok. Major, o senhor tem algo a alegar contra alguma testemunha que foi ouvida? Seja hoje aqui em plenário, seja na primeira fase, ou até mesmo na fase do inquérito policial? Sim. Contra quem? A postura do delegado na condução do inquérito. Qual delegado? Delegado Celso Pacheco. Quando se apura algo, eu já fui sindicado, já respondi inquérito policial militar, seja na esfera polícia militar, seja na polícia civil. A melhor resolução vai ser aquela da imparcialidade. Uhum. Entendeu? E nas falas dele na época, ele falava que ele tinha compromisso com a família da vítima. Quem busca a justiça não vai falar uma coisa dessa. Quem busca a justiça vai apurar os fatos, juntar aos autos para que tenha a verdade. Mas ele disse isso para o senhor? Não, falou isso na imprensa. Entendeu? Falou isso aí para todo mundo ouvir. E aquilo ali totalmente imparcial. Eu já fui, como eu falei... Imparcial ou parcial? Parcial. Como eu falei, eu já fui sindicante,
Já apurei transgressões, crimes de policiais, possíveis crimes. O senhor tem algo mais a alegar contra outra testemunha? Não, era só... Na verdade, era ele só não foi essa. testemunha, ele foi a autoridade que investigou. Sim, Né? mas a conduta dele em relação aos participantes do fato, que realmente não foi condizente na busca da verdade. Entendeu? Ser imparcial, independente para que lado seja, é o correto. É o correto. O senhor tem conhecimento das provas que foram produzidas nesse processo, documentos, laudos periciais, depoimentos? O senhor quer falar algo sobre alguma prova juntada ao processo? Eu só soube posterior que nos exames, né, dos exames periciais dos indivíduos lá, constatou-se lá que teve vestígio de pólvora na mão do vigia. Do outro indivíduo eu não tive conhecimento, do outro indivíduo eu não tive conhecimento, eu não sei. E em relação a essas provas, assim, era o que eu tinha que falar. Certo. O senhor tem algo mais a alegar na sua defesa? O senhor fique à vontade. É só falar que naquela noite, como em todas as outras noites, e assim como em todos os dias e noites, dia após noite, dia por dia, nós saímos de casa para proteger a sociedade. Não só a integridade física e psicológica, mas também a patrimonial, que a pessoa trabalha, e não é justo o indivíduo vir lá subtrair mediante violência, grave ameaça, e até mesmo por crime de morte, né? Morte para subtrair um bem material. E nós, da Polícia Militar do Estado do Amapá, os policiais não estão aqui, mas eu posso falar porque eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com eles, apesar de hoje estar na reserva, mas a conduta é quem diz quem somos. Como? A conduta, a ética, diz quem somos. Não adianta eu falar 1000 coisas aqui e estar roubando um cidadão trabalhador aí. Não. Isso é bandido. Isso é ocorrência de bandido. Ocorrência de policial é esse tipo de ocorrência que acontece aí, que o policial é acionado, seja pelo CIOD, seja por qualquer cidadão de bem que sai 5 da manhã da casa dele e volta à noite para ganhar um salário mínimo. Por essa pessoa a gente dá a vida. Às vezes nem sempre a gente tem a certeza que a gente vai voltar. Como algumas vezes eu tive a impressão que eu não ia voltar vivo para casa. Mas nós fomos. E por essas pessoas a gente dá a vida. Nós nunca viramos a costa para a sociedade amapaense. Nunca viramos as costas. E eu tenho certeza que... Eu conheço algumas polícias de alguns estados e eu tenho certeza que a Polícia Militar do Estado do Amapá é a melhor do Brasil. Não é querer diminuir as outras, não. Mas é o comprometimento, é a honestidade. Dificilmente alguém vê, ouve qualquer comentário que fala que policial militar tem conduta de criminosa, conduta típica de bandido. Não se vê aqui no estado do Amapá. Ou quando ocorre, é algo insignificante junto ao quantitativo do efetivo que a Polícia Militar do Amapá tem. Era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço. O senhor tem... Eu posso encerrar o seu interrogatório? Pode, excelência. Agradeço a sua participação nesta sessão de julgamento e interrogatório encerrado. Obrigado, excelência. Prosseguindo na sessão plenária de julgamento, referente à ação penal número 2124 de 2019, passo ao interrogatório do senhor Marlon Vilhena da Silva. Boa tarde, Marlon. Boa tarde. Ele está com a identidade aí? Não? Ok. Marlon, então agora nós vamos passar o seu interrogatório, o senhor será interrogado. Interrogatório é um nome técnico para uma série de perguntas que lhe serão formuladas, tá? O senhor Sim, senhora. tem o direito de permanecer calado
caso o senhor entenda que o silêncio é a melhor alternativa para a sua defesa, esse silêncio, caso o senhor opte por ele, não pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para exercer a sua autodefesa, para esclarecer o fato ou os fatos com as suas palavras e apresentando a sua versão. Tá Tranquilo. bom? O senhor fique à vontade. Irei falar Ok. O senhor responderá a pergunta de todos? de todos. Tá ótimo. Deixa só eu abrir aqui. Ok. Então, inicialmente, eu vou lhe fazer perguntas sobre a sua condição pessoal e social e depois eu vou fazer perguntas sobre a acusação que o Ministério Público apresentou contra o senhor, tá bom? Sim, senhora. Então, o senhor me diga aí a sua idade, a sua profissão, o seu estado civil, quantos filhos o senhor tem. O senhor pode dizer isso? Sim. Tenho 42 anos, sou natural daqui mesmo do estado do Amapá. Até ano passado, mês de junho do ano 2023, eu era policial militar. Eu fui excluído, né, da corporação devido a uma situação que, infelizmente, eu estou recorrendo à situação e hoje eu estou desempregado. Estava cursando curso de Direito, não tive a oportunidade de terminar por causa dessa situação de justiça. Uhum. Mas, O senhor é casado? sim, tenho casal de filhos, Os seus filhos são menores de crianças? idade. Um tem 14 e a outra tem 6 anos de idade. O senhor tem um casal. Casal de filhos. Eles têm boa saúde, Marlon? Sim, sim, sim. O senhor tem boa saúde? Sim, não, a mental um pouquinho abalada, mas a gente está... O senhor faz algum tratamento? Não. O tratamento é O só senhor não tem espiritual. nenhum diagnóstico de nada? Não. Tá. Ok. O senhor estudou até que nível? O senhor disse que estava fazendo direito, trancou, é isso? Sim, O senhor não chegou a concluir o curso de direito? não cheguei por causa dessa situação, né, de justiça, aí, mas eu já tenho nível superior já. Ah, o senhor tem um outro nível superior. Sim. O senhor é formado em quê? Eu formei, estudei geografia, faltou um semestre para terminar de cursar, concluí e formei em tecnologia da informação e estava concluindo o curso de direito. Né? Então, em tecnologia da informação, o senhor concluiu. Sim. E geografia está faltando uma Isso, disciplina, um isso, semestre para o senhor semestre. concluir, e direito o senhor trancou, Isso. por questões financeiras. Sim. Não, eu era bolsista integral. Oi? Eu era bolsista integral. Bolsista integral pelo ProUni. Entendi. Entendi. Ok. O senhor já respondeu a outro processo antes? Vários. Já esteve preso antes? Não. Só essa situação agora. Só essa situação atual. Sim. Tá. Em relação à denúncia que o Ministério Público do Estado do Amapá apresentou contra o senhor Marlon, o senhor é conhecido como M. Vilhena, né? Sim, O seu nome de senhora. guerra que chama é? Isso. M. Vilhena? M. Vilhena. Eu posso lhe chamar de Marlon? Pode sim. Tá. À vontade. Marlon, o Ministério Público Estadual apresentou uma denúncia contra 4 policiais militares à época. O Paulo César da Silva Santos, que na época era tenente, Marlon Vilhena da Silva, que é o senhor, na época era cabo, Delso Pantoja Furtado, na época era sargento, e Alan Douglas Guedes Martínez, soldado. O senhor, a denúncia contra... O senhor tem conhecimento da denúncia ou quer que eu leia para o senhor? Não, tenho conhecimento. Tem conhecimento, não Sim. precisa ler. Não. Essa denúncia, ela é verdadeira contra a sua pessoa? Em parte. Em parte. Sim. E o que é verdadeiro e o que não é? Tá. Já quer os fatos? Uhum. Os fatos, eu estava de serviço com o tenente César, na época. César hoje é major, né? Está na reserva. Na época ele era tenente, a gente estava no CIOSP do Pacoval. A gente, eu acho que estava fazendo uma entrega lá. E... César é o Paulo César, Isso. que hoje é major. Isso. E aí nós saímos de lá já
já vindo, já retraindo, né? Sentido Zona Sul. Uhum. Quando chegou, acho que próximo ali a FAB, ali nós ouvimos o CIODES entrar em contato, né, com a viatura, né, com o tenente oficial, dizendo que era para a gente deslocar para o Vocês estavam se encaminhando para Zona Sul. Estávamos vindo do CIOSP. E aí... CIOSP Pacoval. CIOSP do Pacoval. E aí ele disse que era para a gente ir para o Banco Santander, né, para aquela região do Banco do Brasil, Banco Santander, ali que tinha disparado o alarme. E era para a gente deslocar para lá. Nesse trajetório que a gente está vindo, a gente já houve já a situação já se aproximando, a gente já viu já uma viatura, eu acho que era a viatura do primeiro depoente aqui do aposentado, tenente lá do 6º. Ele estava lá no canto da praça, lá daquela praça do Barão ali, a viatura dele. Quando nós chegamos, ele só fez assim, ó. Ele indicou... Ele quem? O que estava depondo aqui, o primeiro aqui, que eu esqueço, o tenente aposentado aqui. Não, o tenente, o primeiro, das testemunhas. O Elton. Aquele que estava com a Suane, que é policial civil hoje, e o Rodinei, que foi dispensado. Então, a viatura dele estava lá no canto e ele já indicou já para a gente fazendo sinal. Só que quando ele fez sinal para a gente mostrando onde possivelmente era a situação da ocorrência... Marlon, eu posso Sim. só entender um pequeno detalhe. A sua equipe era quem? Era o senhor e mais... Eu, o tenente César, na época, tenente César, e eu acho que era o major Marcos Gomes. Tá. Hoje eu acho que é capitão Marcos Gomes. Na época Vocês eram de que companhia? De que... BRPM. BRPM. Rádio Patrulha. Isso, ele Tá. era oficial. E aí vocês estavam voltando do CIOSP Pacoval, indo em direção à Zona Sul, quando o CIODES acionou via rádio várias equipes policiais. Que tinha acionado um alarme no Banco Santander. O senhor, a sua equipe imediatamente se dirigiu para o local. Quando se aproximou do local da ocorrência, o Elton... Sim, a gente já avistou a viatura dele lá no canto da praça. Já estava no canto da Praça Veiga Cabral? Já estava. E aí ele já deu... Ele já indicou o sinal dizendo onde era o local da ocorrência. Da ocorrência. Tanto que quando quando se dispara um alarme, né, para quem... até para os jurados entenderem aí, a situação do policial militar, por exemplo, eu estava no BRPM, mas eu tinha vindo do BOP, tinha vindo do Batalhão de Operações Especiais, tenho 2 cursos lá, trabalhei 6 anos no BOP, pela Companhia de Rotan, e a gente se depara muito com essas ocorrências de grandes vultos, ocorrências de grandes repercussões. Tá. Situações... O senhor pode ser um pouco mais objetivo. Tá. Rouba banco. Tá, e aí? Rouba banco. Então, a gente já veio com esse pensamento já de um possível rouba-banco. Aí pode se questionar, mas não era à noite, como é que vai ser um roubo? Mas nos bancos, geralmente, tem os vigilantes. Banco do Brasil, para quem não sabe... Tá, então, se era à noite, o senhor consegue dizer o horário, mais ou menos? Eu acho que era por volta de umas 10, 11 e pouco, não sei, mas era por aí já. Entre 10 e 11 e pouco da noite. Meia-noite, perto Quase de meia-noite. Isso. Tá, já e é aí? esse horário. E aí, quando a gente vai para essa situação dessas ocorrências, a gente já vai já com toda a cautela possível, já prevendo possivelmente que pode acontecer. Então, o policial ali, ele já vai se antecedendo, já pensando já nas possibilidades da ocorrência. Então, quando nós chegamos lá, ele indicou, né, o Elton lá, na época ele indicou lá, a gente parou. Só que antes da gente chegar lá para desembarcar no local, a gente já houve os disparos para trás do banco. Antes de desembarcar? Desembarcar no local, quando ele apontou. Quando a gente chegou lá e aproximando, a gente já viu os disparos. Pau, lá para trás, lá, o disparo. E aí? E aí nós desembarcamos, eu lembro que eu desembarquei, peguei como eu disse, nessas ocorrências a gente já vai preparado, a gente já vai com arma longa. É porque, assim, um policial, vou citar um exemplo, um policial... mas... Tá, vou lhe explicar a dinâmica. Aí depois o senhor fala o exemplo. E aí o senhor escutou o disparo. Sim, e aí? Escutamos o disparo lá para trás da parte traseira do banco, né, que dá acesso ao rumo da OAB. Eu lembro Nesse ponto, vocês já sabiam que a ocorrência era no Santander? Não, a gente já desconfiava que era ali, naquele perímetro ali.
Aí a gente já desembarcou. Eu lembro que eu peguei o 5.56, que é o fuzil, uma arma longa. E aí eu desembarquei e já saí já na lateral já do banco ali. Eu acho que é a rua lateral lá é a Coriolano Jucá. Presidente Vargas. Presidente Vargas, porque a gente parou na Na esquina da Praça Cândido Veiga Mendes. Cabral. Cândido Mendes. Nós paramos na Cândido Mendes com a Presidente Vargas. Vargas. Nós paramos ali. Quando ele já indicou, já que era lá. Quando nós ouvimos disparo, nós paramos ali, eu já abri a viatura, porque nosso treinamento no BOP é rápido, aquele desembarque é dinâmico, né? Porque o policial não vai esperar o bandido atirando, né? Então, quando eu já desembarquei, eu já estava já com a arma longa, já que era o fuzil. Eu já tirei e já saí já correndo pela lateral. Nisso, eu já ouvi os disparos. Pau lá para trás lá. E eu lembro que eu fui tão rápido, que eu saí tão rápido com a arma longa, que quando eu cheguei na parte de trás da OAB, o Delso com o Martinez, eles estavam na parte de lá, porque o portão é grande, é largo lá na OAB. A parte traseira da Coriolano Jucá, ele era grande, ele era gradeado, assim, ele era todo aberto, aquela grade vazada. Aquela grade vazada. E aí o Martinez com o Delso estavam desse lado aqui atirando. Na Coriolano? Na Coriolano. Atirando de fora para dentro. De lá de... Naquele vão de trás do prédio da OAB. Isso, naquela parte do estacionamento. Os dois estavam desse lado, dando combate. E eu cheguei lá, eu vi que eles estavam agoniados. E o senhor chegou pela Independência? Isso, eu cheguei pela Dependência, pela lateral. Só que quando eu cheguei com o fuzil, a parte da mureta que tinha lá, não tinha como eu me abrigar para efetuar disparo com o fuzil. Então, eu fiz a transição, joguei a arma longa para cá e dei combate na pistola. Aonde estava vindo porque era meio escuro lá, a parte lá, e a gente se baseava pelo brilho dos disparos vindo de lá. Então, eu lembro que eu efetuei vários disparos, tanto no indivíduo... Então, o senhor viu o fogo dos Sim, disparos? Sim. Era noite, dava para ver? Dava um clarão, um disparo de arma de fogo. O senhor não conseguia visualizar... Quantos indivíduos eram? É isso. Eu não sabia, mas que tinha mais de um atirando, tinha. Porque eram de dois lados. Eram laterais, um próximo do outro. Então, nessa hora, eu dei combate na lateral, efetuei vários disparos para cá e efetuei vários disparos para cá. Depois que cessou, a gente ainda esperou um pouco, né? Aquela parada, né? Não sabia se tinha outra pessoa. Não sabia, né? E aí nós entramos, porque estava aberto lá o portão. Senhor consegue dizer hoje, agora, quantos disparos o senhor efetuou? O senhor efetuou disparo com pistola .40? Pistola. PT-100? PT-100. Eu acho que eu dei para mais de 5 disparos, 6 disparos, não sei. Mas eu efetuei vários disparos. Até porque numa situação de confronto a gente não tem... O senhor desistiu da arma longa por quê? Porque na hora que eu fui colocar aqui pela mureta, batia. Não tinha como eu transpor aqui, senão eu ia aparecer. É que nem aqui, eu me abriguei aqui. Para mim fazer isso aqui, eu ia encostar aqui, eu ia dar visada, eu ia aparecer meu corpo. Então, nisso aqui ficava mais fácil eu colocar a arma. Então, o senhor colocou só a arma na direção dos disparos? Não, eu fiz a visada, eu tive a visão de onde estava vindo. Eu tive, só que aí eu diminuí a minha silhueta, que a gente chama, né? A minha área de exposição para um possível acerto, né? De disparo. Então, eu me abriguei, né? Ali e efetuei disparo. E aí, depois que cessou, né, os disparos, a gente entrou, né? A gente deu... Isso faz parte do treinamento, faz né? Parte. De se abrigar e atirar. Abrigar. Uhum. A gente cessou ali aquele confronto, né? A gente deu aquela pausa ali. E aí nós resolvemos entrar, porque estava aberto o portão. E quando pausou, alguém gritou? Não. Alguém gemeu? Não. Quando nós chegamos lá, os dois indivíduos estavam caídos, já próximo de um carro que tinha lá na frente, lá. Os dois indivíduos estavam caídos e as armas estavam na lateral deles, assim, próximo um do outro. Algum disparo atingiu o senhor? Não. Atingiu o seu colete, Bahia? Não. O senhor estava de colete? Estava de colete. Mas escudo? Eu vou. Não. Nesse momento aí, o ideal para uma situação de ocorrência dessa, principalmente em locais confinados, é o uso balístico do escudo. É doutrina. Só que nem toda a polícia militar, quem dera que as viaturas
o Estado Vocês não pudesse têm esse fornecer. equipamento dentro da Não, nós viatura? temos. Às vezes tem uma viatura, às vezes no máximo 2 viaturas que tem escudo balístico. Mas a sua tinha, né? Não, naquele momento, a única coisa que eu... A sua proteção era o colete. Era o meu balístico. colete. Mas ali, assim, a gente, numa situação dessa de confronto, a gente vê a possibilidade de um companheiro ali tá no fogo ali, e o policial, ele é treinado para isso. Ele é treinado para isso, eu vejo meu companheiro ali em perigo, eu vou ao encontro dele. Eu tenho que ir ao encontro dele, porque eu não vou querer ver meu companheiro alvejado, né? Uma situação dessa. Ninguém pede. Treinamento é não deixar ninguém para trás, né? Ninguém para trás. Ok. A gente não pediu o confronto. Eles começaram o confronto. Então, a gente agiu na legalidade, no meio proporcional que o Estado nos forneceu, que foi a arma. Então, a gente revidou, cessou os disparos, a gente adentrou, viu os 2 indivíduos caídos lá, estavam gemendo lá. Uhum. Eu lembro que eu peguei a arma de um que estava próximo dele, recolhi a arma dele, revólver 38, recolhi, dei para o sargento Delcio na época, entreguei para eles. E aí, nisso, o sargento Delcio já ficou lá e eu peguei, puxei de novo o 556 das minhas costas, que estava nas minhas costas, e já fui para dentro da OAB, já para os fundos lá, para a área dos fundos. Quando nós E as 2 pessoas que estavam ficaram caídas lá. Ficaram lá. Enquanto isso, alguém prestou socorro para Tá, eles? eu vou retornar nessa parte que eu também participei da prestação de socorro. Eu adentrei porque cessaram os disparos ali, mas a gente não sabia se ainda tinha mais gente lá que poderiam, já que era um furto ou um roubo, a gente não sabia se era furto ou roubo, poderiam ter mais indivíduos que, aproveitando a ocasião que a gente estava no local ali aberto, exposto, poderiam efetuar disparo na gente. Então, o que eu fiz? Eu joguei o 556 para frente e... Entrou na prédio da OAB? Isso, eu entrei no prédio da OAB. Eu fui para os fundos da OAB, faz isso aqui... O senhor passou pelos 2 que estavam Passei caídos? pelos 2. Foi para o fundo? Tirei primeiro a arma, efetuei, tirei as armas dele, né? Eu tirei uma arma, dei para o sargento Delcio, acho que foi ele que pegou outra arma. E aí eu peguei e já progredi. Pegou, acho que mais 2 policiais comigo, acho que foi o Luiz Adriano que chegou, não lembro outro, se foi o Martinez também, estava comigo. Sei que mais 2 policiais foram comigo. Eu digo, me segue, né? Fui na frente, que eu estava com 556. E aí a gente fez uma volta na final da OAB, faz isso aqui. Ela entra e tem uma porta aqui atrás, que é a porta que o indivíduo, né, que estava preso, que estava prestando depoimento aqui, que ele fala. Era a porta dos fundos. A porta grande que ele fala. Essa porta estava aberta. Nós adentramos ali, eu lembro que era Ela estava aberta normal? Aberta, normal. Ou ela estava arrombada? Não deu para ver Estava isso? aberta, não estava arrombada. Estava aberta. Estava aberta. E aí nós adentramos ali, o prédio da OAB é grande, um salão ali. Só que na lateral tem uma escada que dá para o primeiro andar lá dentro, para a parte de cima. Uma escada grande. Nós ali vistoriamos ali embaixo, via que não teve nenhum perigo, não tinha gente Estava ali. escuro lá dentro? Não, estava claro. Claro, todas as luzes ligadas. Não, nem todas, mas estava um ambiente visível, que estava para visualizar, entendeu? E nós adentramos ali, fomos lá para a parte da escada. Quando nós subimos na parte da escada, subimos, ela faz um corredor. Sobe aqui na escada, ela dobra para cá. Tem um outro corredorzinho, tem umas salas e tem uma parte dos fundos. Nessa parte do fundo, quando nós chegamos, eu visualizei que já tinha uma mesa encostada na parede, e no muro, assim, na parte da parede, tinha várias marcas de pé. Tipo assim, como se alguém tivesse arrastado e estava quebrado o forro. Foi nessa hora que eu falei eu acho que foi pro Luiz Adriano. Eu disse, Luiz Adriano, os caras, tem mais gente, e os caras subiram aqui. Porque estava quebrado lá, tava caído assim, eu acho que era... Tinha estilhaço de... Tinha muito PVC caído no chão. PVC. Isso. E aí? Aí eu peguei, eu tava com uma lanternazinha. Eu disse a Luiz Adriano, é o seguinte, fica um embaixo, dando cobertura, né? O senhor precisou dessa lanterna porque não estava tão claro assim. Não, na parte de cima estava escuro. Na parte de cima, depois que eu subi o forro, estava muito escuro, totalmente escuro, que a parte já do forro já.
E ali eu me expus, ali eu errei nessa parte da dinâmica, eu errei ali, eu coloquei em risco a minha vida. Porque os indivíduos estavam lá depois, né, que eles se entregaram. Né? E ali, só que eu deduzi que eles estavam lá e eu disse para o policial, olha, eu dei meu fuzil para ele, eu disse, olha, tu fica numa posição de fogo, porque se eles me atiram de lá, né, o policial que estava embaixo poderia responder, né, poderia dar E combate. o senhor subiu lá como? Por causa que tinha essa mesa, e eu tive que subir nessa mesa com o Luiz Adriano, ainda subindo aqui No ombro do no Luiz ombro Adriano. dele. Pisei no ombro dele e subi. Ele me carregou. E o É Luiz alto. Adriano esteve aqui, ele é alto, né? Sim. Mas é alto. O forro da OAB, eu acho que dá mais de uns 5 metros, eu acho, sei lá. É muito alto lá. E aí eu subi, quando eu passei, eu coloquei, né, meu rosto para dentro, né? Fiquei focando. Não viu nada. Não vi nada. Eu fui focando, fui levantando. Só que quando eu subi, já a parte maior, já pedi para ele me levantar, eu vi que uma parte mais na frente, do lado direito de uma sala, tinha um amassado, assim, tinha raios de luz que varavam nela. Tinha um amassado como se alguém tivesse pisado para entrar lá, entendeu? Eu olhei, estava mais na frente, mais ou menos uns 2 metros, mais ou menos 3 metros, não recordo. Isso dentro do forro? Dentro do forro, por cima do forro. É como se eu estivesse por cima do forro olhando uma sala que está mais na frente. E aí eu vi um amassado lá. Eu vi alguém pisou lá para querer entrar, pular ali dentro. E eu falei para o policial, para quem estava embaixo, depois entrou outros policiais lá para dar apoio também para a gente, e eu falei para eles, olha, desculpa, nessa porta mais aí na frente, aí nessa sala, tem uma sala mais aí na frente, tem marcas de alguém entrar, possivelmente o indivíduo pode estar aí, os indivíduos podem estar aí. Foi que eles entraram, através do que eu fui dando norte para eles, dizendo onde era. Aí foi que eles entraram nessa sala que disseram que tinha uns maquinários lá de computador, lá tudinho. Aí realmente entraram lá. Só que vocês não encontraram ninguém ali. Não encontraram. A sala era pequena, acho que uns 2,5 metros, 3 metros, não sei. E o forro da OAB era um espaço grande, amplo? O forro da OAB é muito grande, só que ele é muito alto, as vigas dele são muito largas. As vigas de cima, parte de sustentação, elas são muito largas, parte de coluna também. E esses indivíduos, os dois, eles foram para o final, eles foram, na verdade, lá para o início da OAB. Eles foram para frente, eles se esconderam lá na frente e ficaram entre a coluna. Tanto que eu jogava foco e não conseguia visualizar eles. Entendeu? Eu jogava focava com a lanterna todinha lá, mas não conseguia. Eles se esconderam bem, né? Sim. Aí, depois eu desci, né? A gente começou a fazer busca. Os meninos fizeram lá, não encontraram nada. Depois a gente voltou. Isso aí foi muito rápido. Eu acho que uns 3 minutos. Porque é dinâmico. A gente está ali numa adrenalina lá em cima, né? Aí não encontramos nada e voltamos. O Delcio já tinha colocado um indivíduo já na viatura dele para prestar socorro e a gente já pegou, acho que foi o tenente o Kim saiu com o indivíduo para prestar socorro e nós já pegamos outro já nessa hora e já vazamos com o outro já para prestar socorro. Pro HE. Naquele tempo, diga-se passagem, se perguntarem aí depois, naquele tempo, hoje tem-se uma recomendação do Ministério Público que proíbe, né? Isso, que tem que ser o SAMU, o bombeiro, que tem que... Naquele tempo não tinha nada disso e a gente prestava esse socorro, a gente fazia isso, né? A gente dava prioridade. E depois desses fatos aí, depois disso que a gente retornou do HE, que a gente deixou lá, porque tem... Que horas o senhor entregou o serviço nesse dia? Acho que já estava amanhecendo já. Seu plantão encerrou amanhecendo o dia? Não, a gente saiu do CIOS, porque isso vai para o HE, para socorro, o médico... Aí lá no HE, vocês ficaram lá de custódia lá, porque fica policial militar e civil lá. Aí quanto tempo depois atestaram o óbito? O médico ligou, acho que o tenente César, na época, ligou lá informando que os indivíduos tinham ido a óbito, não tinha resistido, né? Então, nisso aí, a gente retornou lá para o OAB, a gente retornou lá para o local dos fatos, e aí a gente foi visualizar, fazer a busca mais detalhada, mais minuciosa, né, que a gente chama. A gente entrou, pulou lá por trás da OAB, lá subiu o muro, porque ele não é tão alto, eu acho que uns 2 metros, não chega a 3 metros aquele muro, é baixo, parte de trás da OAB, dos fundos do banco. Eu recordo que eu pulei e vi lá o buraco que eles fizeram.
É bem próximo mesmo, encostado na OAB ali. O buraco na parede do Banco Isso. Santander. Aí a gente ligou pro CIOD lá informando e tal, que eles tinham arrombado o banco, e aí o CIOD entrou, conseguiu entrar em contato com o gerente lá do Banco Santander. O gerente foi até o local, entrou com a gente lá. Ele abriu lá todinho e a gente entrou com ele lá já pela porta da frente mesmo, lá da Cândido Mendes. Nós entramos lá. Lá dentro a gente já foi presenciar que eles tinham aberto um cofre, tinham levado 3 armas de fogo, 3 revólveres 38, com 30 munições, 3 coletes balísticos. Aí tinha uma manta, porque o indivíduo que morreu, ele era especialista em banco. Eu não sei se o Ministério Público, o doutor aí, se antenou no indivíduo que prestou depoimento aqui também. Pode ver que ele não é... Ele tem um certo entendimento, o cara já praticava esses crimes em outro estado, como ele disse lá no Maranhão. Os caras não vêm assim do nada às cegas, eles já vinham estudando, eles já sabiam todinho. Tanto passa ali com a manta ali de alumínio ali, ela não dispara o sinal. Só que ele teve uma marcação que na hora eu não sei se o bloqueador não funcionou, como ele disse aqui, que tinha horas que pegava o celular e tinha horas que falhava, eu não sei. Ele levantou um pouquinho e o alarme disparou. O alarme disparou, foi nessa hora que deu todo o estardalhaço. Foi apreendida essa manta? Foi. O bloqueador de sinal também? Foi apresentado, o material que estava lá foi apresentado. Aí a gente viu que tinha maquita, tinha várias serras lá, disco, tinha aquele pulsando, tinha muito equipamento para arrombamento mesmo. E o cofre lá, o gerente disse, olha, foi levado, tinha as 3 armas de fogo. Algum valor monetário foi levado? Não, eles não conseguiram arrombar o cofre principal, porque essas informações é incrível, eu não sei como eles chegaram a essa informação, porque naquele tempo era pagamento da Bolsa Família que ia ter. Então era muito dinheiro que tinha lá no banco. E aí o interesse deles principal era o cofre. Só que primeiro eles arrombaram o cofre. Aí eu quero falar outra dinâmica, é o seguinte, o bandido, ele vai para uma situação dessa, como ele falou aqui, eles não vão de cara limpa, eles não vão desarmado, porque o cara que vai para um roubo de banco, para um furto, é como se ele fosse querer roubar na casa de um policial. Ele sabe que tem um policial lá, ele sabe que o policial está armado, ele não vai entrar na casa do policial ali de graça, temendo que ele pode ser surpreendido num confronto e morrer. Então, ou seja, ele já vai armado, ele já vai preparado para a situação. E ali eles entraram, pegaram mais essas 3 armas. A gente não achou um colete. Provavelmente tinha um outro indivíduo que conseguiu essa fuga, levou esse outro colete, e a gente não conseguiu. Mas ali disparou um alarme e ali o gerente mostrou tudinho, a parte lá de trás, lá tudinho, né? A sirene que ele falou que estava arrombado mesmo lá, que dispara. Marlon, deixa eu te fazer uma pergunta no meio da tua narrativa. Tá. Vocês chegaram a visualizar alguma imagem de câmera, de circuito interno de câmeras? Não. Dentro do Santander, da OAB ou do próprio Banco do Brasil? Não. Aí eu já vou chegar nessa parte aí. Mas vocês chegaram a tentar procurar se havia? Não. Levaram algum DVE? Não. Só lá que foi apresentado foi lá da mochila do rapaz, que eu acho que foi o Deus que pegou, e eu acho que é a do banco, eu acho que foi o DVR lá do banco, que eu acho que foi Qual levado. banco? Do Banco Santander. Quem levou? Eu acho que a gente levou para apresentar. Foi apresentado lá. Na delegacia? Isso, no CIOSP. Tudo que estava na ocorrência foi apresentado. Certo. E quanto a essa situação... A OAB Sim. tinha circuito de monitoramento por câmeras? Não, depois a gente visualizou que tinha câmeras na OAB. Tinha câmeras na OAB. Essas câmeras capturaram as imagens ou elas Eu estavam não desligadas? sei, doutor, não sei, isso aí eu não sei. Não sei se capturaram, se estava desligado. O DVR da OAB, ele não foi manipulado, ele não foi tirado, como na época o doutor Maurício Pereira aí falou que foi manipulado. Esse HD, esse DVR lá da OAB, ele foi levado tanto para a Polícia Civil, que mandou fazer perícia, quanto a Polícia Federal. E não houve nenhum estado de manipulação, de arrombamento ali. Eles tiraram, foi lá, eles tiraram lá. Ninguém, a Polícia Militar, até porque esse DVR estava na sala da presidência. E a gente não chegou na sala da presidência. Da presidência da OAB. presidência da OAB. A gente não adentrou lá. E estava lá o DVR. Quem tirou de lá foi a Polícia Civil.
e depois mandou para a Polícia Federal, que eles fizeram tanto perícia estadual como federal, né? Entendi. Só O senhor teve acesso a esses laudos? tive acesso. Certo. Como eu disse, eu trabalhei no BOP, na Rotan, 6 anos, e eu tive uma amizade com o delegado Celso Pacheco, porque ele trabalhava no GTA na época. Trabalhava no GTA, e sempre quando tinha operações para prender bandidos assim da alta, assim, que ele tinha mandado de prisão, ele sempre ia pedir apoio da gente. Sempre. A gente reunia lá no BOP, lá, para dar cumprimento nos mandados de prisão. Certo. E aí, amigos meus que trabalhavam com ele na época chegaram e disseram: olha, Vilhena, avisa o teu pessoal, estão armando para cima de vocês. Estão armando para cima de vocês. E aí eu não entendia, né? Qual era a situação. Depois eu tive acesso que o doutor Maurício Pereira, com outros advogados, eles fizeram correria. Na perícia lá, a perícia da Politec aqui, foi uma perícia totalmente parcial, tendenciosa, dizendo que a gente tinha entrado lá no banco, na OAB, tinha violado lá, tinha adulterado. Foi preciso vir uma perícia lá de fora, mostrando as imagens, todinho o circuito, de todinho como os bandidos entraram, como eles se comportaram lá, tudinho. Foi aí que caiu por terra, porque até entanto eles estavam doidos querendo o nosso mandado de prisão. Eles queriam prender todo mundo que estava lá na situação. E isso gerou até reunião com o Ministério Público, inclusive. Uhum. Aí, Quem combateu? Quem atirou? eu atirei. O senhor atirou? Eu atirei. O Alain O Martínez Alain Martinez, que estava no combate, e o Delcio. e o Delcio. Nós 3. Os 3 atiraram. Sim. O Paulo César não... Não. Nem o tava Tenente lá. César nem chegou. Eu acho que Ele chegou depois. chegou depois. Ok. Eu era mais seco, né? Era mais magrelo. E eu já estava tão acostumado no combate, eu Ok. já mais rápido. O senhor tem algo mais a dizer sobre o fato? Só que me perguntarem. O senhor tem algo a alegar contra alguma testemunha ouvida? Nada. Tem algo a dizer sobre as provas juntadas ao processo? Não. Não? Não. O senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Só o que me perguntarem, eu posso comentar. Eu já estou até querendo encerrar o interrogatório É. dele, agora que eu vou passar a palavra. Eu vou voltar a perguntar essa última pergunta depois de todos fazerem suas indagações. Doutor Benjamin, Vossa Excelência está com a palavra. pelo Sem Ministério. perguntas, Excelência. Não tem mais o que esclarecer. Com a palavra, excelentíssimo advogado Maurício Pereira. Com a palavra, a defesa. Não posso ficar por trás, Excelência, eu também vou acompanhar. Tem perguntas, está bem esclarecido. Ok. Os senhores jurados têm alguma indagação a fazer? Teria perguntas à defesa? Não? Tem mais alguma pergunta além desta? Além dessas duas, tem mais alguma indagação? Tem uma pergunta que eu não entendi, eu vou tentar compreender a pergunta, tá? Tá gravando, Erlan? Tá, né? Algum policial foi alvejado nessa operação, nessa ocorrência? Doutora, numa situação de confronto, principalmente de ocorrência de grande vulto, né, principalmente rouba-banco, geralmente se dá um policial alvejado, porque são muitos disparos. Para quem assiste televisão, sabe que novo cangaço aparece... Não, eu quero saber Tá, dessa operação. não, mas eu vou lhe explicar por que não. Porque o policial, a gente chama... Os policiais de combate são os policiais treinados, especializados, que a gente fala, batalhão o BOP, Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Nessa operação não houve nenhum policial Não houve alvejado. nenhum policial alvejado, porque a gente treina muito isso, a gente já se programa para a ocorrência desse tipo.
Então, a gente pede a Deus, numa hora dessa, a proteção do Senhor, né? E para que nenhum policial, mas ninguém está imune de ser. A gente está vendo aí policiais do BOP em ocorrências aí sendo alvejados, policiais sendo aposentados, policiais morrendo aí. Rota de São Paulo, a principal. O BOP aqui do estado do Amapá, a Rotan, a gente foi fundada praticamente na mesma doutrina dela, os mesmos treinamentos, e a gente vê o que está acontecendo em outros estados aí, policiais morrendo. Dá uma pausa aí, Erlan, que eu não entendi uma pergunta aqui. Eu peço que eu não estou entendendo. Você consegue esclarecer com o jurado? Eu realmente não entendi a pergunta, mas vou tentar fazer, tá? Pode gravar. A pergunta é o seguinte: quantos minutos você estava afastado antes de ouvir os primeiros tiros? É minutos. Eu vou entender o tempo, assim, mais ou menos. O tempo que levou para a gente, os disparos lá, para a gente chegar no local da ocorrência, eu acho que chegar no apoio lá. Eu acho que eu vou interpretar assim. Os disparos, quando nós chegamos lá, que o Elton, sei lá, ele apontou o local. Quando ele apontou que nós já se aproximando do banco, já houve os disparos. Então, quando houve disparo, a gente já sabia, porque uma viatura está coada. Ele está dizendo, o CIODES passou que era roubo a banco, ninguém passou furto. Olha, furto, disparou. Ele disse, olha, disparou alarme, possivelmente roubo a banco. Foi esse o alerta do CIODES na rede rádio. E roubo a banco é uma ocorrência rara Isso. dentro do atendimento, Isso, né? muito raro. E mas quando tem esse alerta de roubo a banco, geralmente é algo muito... É algo grave. É artilharia pesada. Isso, é artilharia pesada, porque a gente deduz que são vários indivíduos que estão fortemente armados ali, já esperando o combate. Certo. E ali, quando nós se aproximamos, ali já houve disparo. Nós paramos, mal encostamos ali na Cândido Mendes com o presidente Vargas, o disparo já começaram. Pô, lá para trás. E eu já, nessa hora, já só fiz abrir a viatura, já peguei a arma longa e já saí correndo. Foi muito rápido. Não concluí nada. Eu perguntei para ele, doutor. Em algum momento, o senhor percebeu que uma das pessoas atingidas era um vigilante ou um vigia da OAB? Não, as pessoas não estavam identificadas, doutor. Ninguém. As duas pessoas estavam armadas, porque tinham duas armas, uma no lado da outra pessoa. E nenhuma delas estava identificada com crachá, não tinha nada. Estava normal. Uniforme. Outra coisa que eu vou esclarecer aqui, tinha um veículo lá, porque a gente trabalha com inteligência. Claro que a gente tem a técnica, mas a gente trabalha com inteligência. O Adriano Fortunato, eu vim para um embate aqui com o doutor Maurício, porque ele gosta de mim, a gente tem uma amizade bacana. E aí, o Adriano Fortunato, suposto vigilante da OAB, antes disso, teve um furto lá nesse mesmo banco. Já tinha ocorrido um furto nesse banco.
E o vigilante, ele já trabalhava lá. Esse furto teve sucesso. Depois, nesse mesmo dia, desse furto que aconteceu, esses fatos, o carro do vigilante estava na garagem, na frente lá da garagem, lá, de frente para a saída, o portão estava aberto e a chave estava no contato. Isso nós constatamos lá, que o carro era dele. Ou seja, para a gente deduziu o quê? Que ele, os bandidos, iriam fazer lá o furto, porque eles iam levar uma quantidade de dinheiro, eles não iam querer aparecer. E outra coisa, geralmente, quando tem esse tipo de crime, geralmente tem outros indivíduos dando apoio, não fica só um indivíduo ali, só um carro. Não, é uma coisa pequena, é um roubo a banco, é um furto. Por mais que tivesse sido um furto, mas se eles esperassem que tivesse ali vigilantes armados, porque os caras ficam armados, ia ter um combate. Então, geralmente, fica a gente no apoio. A gente já se deu várias ocorrências com indivíduos e outros carros dando apoio. Tá. E ali, o carro dele já estava com a chave no contato. O álibi dele, possivelmente, os indivíduos me renderam, me amarraram e fugiram no meu carro. Isso que deu para entender todinha a ocorrência. Até porque o Adriano Fortunato, ele era primo dos irmãos Fortunato que foram mortos lá dentro do Iapém. Eram 2 bandidos líderes de facções aí, de facção, e eles morreram querendo tomar liderança lá contra as lideranças lá, eles morreram lá dentro do Iapém. E o Adriano Fortunato, ele já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. Tá? Certo. Para esclarecer isso, né? Ok. Os senhores jurados teriam mais alguma pergunta? Não? O senhor tem algo mais a dizer Sim. na sua defesa? Fique à vontade. Como eu disse, eu esperava um empate com o doutor Maurício, mas eu acho que ele já esperava isso. Porque para todo mundo que assiste os meios de comunicação... Marlon, deixa só eu interromper você. Assim, com todo respeito, Sim. tá? O doutor Maurício é um profissional, não. é um advogado, Sim, doutor. tá? Não sei, pelo que o senhor está deixando aqui claro, o senhor, pessoalmente, não tem um bom relacionamento com o advogado Maurício Pereira. O doutor Maurício está exercendo o trabalho dele aqui. Mas é uma coisa pessoal, doutor? Não, só deixar bem claro que ele está aqui exercendo o trabalho dele. Tá? E o senhor está aqui no seu papel de se defender. Tá bom? Mas por causa dele, eu estou nessa situação de estar preso. Tá. Por causa do senhor. Doutor, senhor. Marlon, o senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Não. Eu ia esclarecer os fatos, mas já que... Não. O senhor fique à vontade. Foi o que eu falei. Na verdade, o doutor Maurição, ele sempre teve esse problema com a polícia de modo geral, mas com a minha pessoa é algo particular. E eu ia dizer para o doutor Maurício, uma vez ele teve a coragem de ir nos meios de comunicação e dizer que se ele aparecesse morto, que poderia investigar que teria sido policial militar, que teria sido a polícia militar. Eu queria perguntar para ele qual foi a vez que eu fui na casa dele ameaçar ele, que eu mandei alguma ameaça para ele. Ok. Eu posso encerrar o seu interrogatório? Pode, sim. Eu agradeço a sua participação, Marlon. Interrogatório encerrado. Tranquilo. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 2124 de 2019, passo ao interrogatório do senhor Delson Pantoja Furtado. Boa noite, Delson. Boa noite, excelência. O senhor Delson apresentou documento de identidade expedido pelo Serviço de Identificação da Polícia Militar do Amapá, com data de expedição de 20 de agosto de 2021. O senhor é tenente da Polícia Militar? Sim, senhora. Eu posso lhe chamar pelo seu primeiro nome? Pode sim. Então, agora é o seu interrogatório. O senhor serão feitas algumas perguntas ao senhor. O senhor tem o direito de permanecer calado, caso o senhor prefira ficar em silêncio, e isso não deve ser interpretado em prejuízo da sua defesa. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para falar, para exercer a sua autodefesa, para esclarecer o fato com as suas palavras, apresentando a sua versão. Sim, senhora.
Fique à vontade. O senhor falou que o senhor é tenente, né? Sim, Sua Excelência, eu vou responder só as perguntas da senhora, do senhor, do doutor promotor e dos jurados, do assistente de acusação, né? Vou ficar calado. E da defesa. Desculpe, doutor. Tá bom. Senhor Delson, qual é a sua idade? 51. 51. O senhor está na ativa? Não, estou na reserva. O senhor é tenente da reserva? Sim, senhora. Tá. O senhor é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 3 filhos. Os seus filhos já são adultos ou tem algum ainda que seja criança ou adolescente? Não, o caçula está com 22 anos. Algum dos seus filhos depende financeiramente do senhor? Ou só o caçula, o menor. Está se empregando já, mas depende ainda. Depende. Pelo menos esse mês. O outro ele vai receber. Aí, a partir do outro mês, o Já não senhor, deve- o senhor não tem mais nenhuma responsabilidade. Não. Tá bom. O senhor, a sua formação acadêmica? Eu tenho o ensino superior incompleto, né? Uhum, Então, agora, para aproveitar a minha aposentadoria, ver se eu termino, uhum. ver se eu consigo ser professor na vida. Acho bonito essa profissão. É verdade, eu também acho. Deixa eu tentar colocar um suporte aqui. O senhor tem boa saúde? Graças a Deus, sim, senhor. Tem boa saúde. E o senhor já foi preso por algum motivo? Não, senhora. Não? Não. Ok. Já respondeu a outro processo criminal? Ou esse é o primeiro? Não, já respondi. Já? Os processos que o senhor respondeu foram por questões envolvendo a sua atividade profissional de policial militar? Sim, senhora. Sim. Ok. Sobre a denúncia que o Ministério Público apresentou contra o senhor, não é necessário eu fazer a leitura da Não, denúncia aqui, não. O senhor conhece o teor da acusação. conheço. A denúncia contra a sua pessoa é verdadeira? Não. Não. Por que motivo o seu nome está envolvido nesse caso? Eu estava de serviço no dia e foi das equipes que chegaram lá na OAB. Que, na verdade, era a ocorrência do Santander, né? Certo. O senhor estava numa das equipes. Eram muitas equipes? Na verdade, é assim, doutora. Nós estávamos patrulhando ali pelo Avenida Fábio, né? Já contando já o fato. Na Avenida Fábio, que próximo ali do Tribunal de Justiça, ali perto do Palácio. E foi irradiado lá via rádio roubo ao estabelecimento bancário, que era o Santander, né? E depois uma equipe pediu apoio e nós chegamos, já viramos a viatura e fomos para lá. Peguei a Avenida Fábio, Cândido Mendes, e parei a minha viatura na Coriolano Jucá com a Cândido Mendes, tendo em vista que já tinha outra viatura lá na frente, fechando outro quarteirão, que era, acho que o Presidente Vargas ali, né? Eu com meu patrulheiro, soldado Martins, então, na época, descemos e fizemos a progressão ali pelo lado do Banco do Brasil, pela Coriolano. E nos deparamos com os assaltantes no prédio da OAB, lá na garagem, já descendo e vindo para lá, para sair, né, para correr, para ser evadido lá do Banco Santander. Já não estava mais ocorrendo no Banco Santander, já estava na OAB. E ali começou, quando nós nos identificamos quanto polícia, eles começaram a efetuar disparos, nós revidamos. Nesse revide, 2 deles... Quem revidou? No primeiro momento, a primeira equipe que chegou ali foi a minha, por trás do Banco Santander, né? Da UAB, né? Porque no Santander eu não conheço nada, não fui lá, não sei nem como é que é. Nós paramos no canto, como eu lhe falei, na esquina que eu lhe falei, e fizemos a progressão a pé. Fomos lá surpreendidos que na UAB, na minha cabeça... O senhor parou, só para eu entender, na esquina da Coriolano com a Cândido Mendes. Que meteu do outro lado, que é a casa do governador. Desembarcaram e foram andando, atingiram a calçada ali do Banco do Brasil e vieram para aquela parte lateral da OAB. Da OAB. Fizemos a frente, já lá na saída, na garagem, porque a intenção era assim, tem um terreno baldio, quem conhece ali a OAB,
O Banco Santander sabe que atrás tem um banco baldio, então um terreno baldio. Então, o óbvio era eles, nossa cabeça, de saírem para ali e ali saírem. E talvez nós iríamos trocar tiros com eles na rua. Com certeza seria isso, né? Não, eles estavam, a nossa surpresa, eles estavam na OAB, descendo aquele aglomerado de gente ali. Quando nós avistamos, eles avistaram a gente, nós anunciamos polícia e eles começaram a virar e começaram a atirar na gente. Nós revidamos, eu e o soldado Martinez, né? E depois chegou o apoio de outra equipe, que nós contivemos. E daí foi 2 alvejados. Depois nós verificamos que é o portão. Então, o senhor com a sua equipe foram os primeiros a chegar lá no Ali local. atrás foi. Ali atrás foi. O senhor atirou e o Martinez também? Sim, senhora. E depois veio o reforço? Ah, sim, veio o reforço. Chegou a equipe do Cabo M. Vilhena na época. Sargento Vilhena hoje, né? Cabo M. Vilhena. Então, no primeiro momento ali, nós revidamos só eu e o Martinez. Tá. E algum policial foi atingido, ainda que no colete balístico? Não, graças a Deus, a gente não. O senhor lembra quantos disparos o senhor efetuou? Não, Excelência, não dá para a gente contar ali. Como eu lhe falei, nós imaginávamos a ocorrência ali naquele terreno. Nós fomos, teoricamente, assim, surpreendidos dentro da OAB. Depois que essas pessoas... Eram 2 que estavam atirando contra a polícia? Olha, é assim, no que eu vi, ali eu vi, tinha um aglomerado ali, tipo, descendo, estava no muro, estava uma coisa escura, não dava para a gente ver quantos eram, estava um pouco escuro, né? Uhum. E nós anunciamos polícia, eles começaram a atirar. Nós vi uns correndo, não dá para contar também, porque devido à falta de iluminação, né? Depois que a gente cessou a agressão, que nós entramos, verificamos também que o portão estava aberto, tinha um veículo, e nós ali vê aquele receio de medo, aquele negócio todo de precaução, né? Que a gente sabia que tinha gente. Aí já que nós entramos, eu, o M. Vilhena e o Martinez, para verificar, tinha 2 caídos. Mas eu tinha certeza que tinha gente lá, tinha fugido gente. O senhor viu gente correndo? Vi, sim. Um vulto muito rápido? Sim. Estava escuro? Tava. E dava assim, uma impressão assim, ali na escuridão, que era ali uns 10. Né? Que depois que eu vi já no decorrer do tempo, que eram 4. 2 lá que tombaram e 2 que caíram depois lá no outro dia, lá do fogo da OAB. Entendi. Vocês fizeram vistoria dentro da OAB, em volta da OAB, dentro do prédio, não encontraram ninguém naquele momento mais? Porque foi assim, depois que nós verificamos, entramos, vimos 2 caídos, né? Ainda estavam ainda com aquela se mexendo, ofegante, tudo. Eu recolhi uma arma deles e eu acho que outro policial pegou outra. Nós entregamos, depois entreguei. E eu já providenciamos logo para que fosse socorrido, né? Socorremos, então, uma viatura que prestou socorro foi a minha. Colocamos um lá e fomos para o HE. Mas a gente foi, eu estava na mente, tem mais gente. Não avisei rapidinho assim, mas a gente sabia para onde tinha as coisas, correram para trás, né, ali da OAB. Eu sabia que tinha gente. Ok. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público para que formule suas perguntas. Só quero clarear o seguinte. Eu entendi. Vou fazer as perguntas, porque eu não sei se o jurado entendeu. O senhor para na Coriolano com Cândido Mendes Sim. E vem o senhor e o Martinez pela Coriolano. Sim, Coriolano. O senhor é o primeiro a chegar na frente do OAB e dar combate, o senhor e o Martinez. Só que na hora que o senhor está iniciando o combate, a viatura do tenente Paulo e do M. Vilhena já tinham parado na esquina de baixo da Cândido Mendes com Getúlio e com presidente Vargas, desculpa. Getúlio é presidente Vargas. Getúlio Vargas. É meu íntimo. A viatura do senhor já tinha... a viatura do tenente Paulo e do M. Vilhena, e eu acho que o senhor não sabia disso, não. Já tinham parado na esquina da Cândido Mendes com a presidente Vargas
e eles já tinham desembarcado e vocês estavam vindo por lados opostos, só que o senhor Sim. chegou primeiro no AB, é isso? A gente já estava no combate. Já. Aí o Tenente Paulo ficou mais para trás, o M. Vilhena vai mais à frente e ele é o primeiro apoio que chega. Sim, Então, quem efetuou os disparos foi o senhor, o seu ala, que era o Martinez, Martinez, terceiro homem. e o ala do Tenente Paulo, que é o Vilhena, que foi que chegou na frente. Foi. Quando o Tenente Paulo chegou, já tinha cessado o combate. É Já isso? estavam os dois. A priori foi assim, foi os três, né? Entendi. E quando nós começamos com o Martinez, que a gente começou a revidar, depois chegou, olhei o M. Vilhena. Certo. É isso. Muito obrigado. O senhor disse que não iria responder as perguntas do doutor Maurício Pereira, é Sim, isso? senhora. Passa a palavra aos advogados de defesa. Em casos de... boa noite, né? Já. Em casos de ocorrência e o policial é acionado, principalmente da PM, ele pode se negar a atender a ocorrência? Não, de maneira nenhuma. Não se negar, principalmente em apoio aos companheiros, a gente vai mesmo, à vontade. E se negar, ele é punido? Sim, isso aí É uma ordem, é uma questão ordem, é um crime, né? A hierárquica, gente mas se negar. é punido? Sim. Certo. No atendimento a essa ocorrência, o senhor temeu por sua vida? Sim, doutor. Eu costumo de até brincar ali com a Mivilhena, que quando eu olhei, a gente está no apoio, porque foi interessante, né? Que a gente foi em socorro a uma viatura do 6º Batalhão. E depois eu fiquei no mesmo lugar deles, só estava pedindo apoio para lá, que eles eram mais, sabia que tinha muito mais gente, né? E a gente estava ali no sufoco, a pane a arma do Martinez falhou, teve que fazer a transição, então até no momento ficou sorrido e rápido chegou o Emiliano. Então o apoio é fundamental. Vocês Teme, sim. vocês são homens de frente, né? O senhor sabe quantos homens a PM tem hoje de frente? Se são mais de 200 ou menos do que isso? Mas, O doutor, senhor eu está acho- entendendo a minha pergunta? entendi, mas acho que são menos de 200. Eu acho. Menos de 200. Menos de 200. De 2.800 homens Eu que a PM tem, uns 200 são de linha de frente. frente. E o resto é dividido para proteção das autoridades, tribunal, Ministério Público e outras afazeres. É isso? Com certeza, eu não tenho. Certo. A polícia, então, o senhor poderia me dizer se ela tem equipamentos, armamento e viatura, enfim, necessários para combater o crime no estado do Amapá? Olha, posso lhe dizer que o bandido está bem mais armado que a gente. Certo. É. Bem mais armado e com carros melhores, talvez? Muito bem. O senhor sabe quantas facções existem no estado do Amapá? Quando eu me aposentei... Doutor Charles, eu vou indeferir essa pergunta porque eu não estou entendendo pertinência, doutor. A pertinência, excelência. Doutor, não tem pertinência. A pertinência, não, tudo bem, eu vou aceitar seu indeferimento, mas eu quero lhe dizer que a pertinência é para que os jurados possam aquilatar a nossa situação de segurança pública hoje. Isso é pertinente, mas já que a senhora indeferiu, tudo bem. Muito bem. O senhor tem conhecimento de policiais que, trabalhando na mesma frente, no mesmo fronte que vocês, já morreram, foram feridos aqui no Amapá? Não vou nem falar nacionalmente. Não, aqui no Amapá, sim, já teve... Tem recente, de recente? Recente, nós tivemos aí um major que foi alvejado agora lá acho que na Zona Norte. O Wendel que o senhor está falando? É. Que foi ferido Foi ferido, também? uma ocorrência. Tem sim, já tem companheiros que tombaram, 96. Teve cabo que morreu em confronto com bandido. Os senhores foram para lá porque foram determinados, chamados, é Sim, isso? Isso foi determinado também pelo raio. Logo em seguida, nós chamamos de um QTC para todas as equipes mandarem para lá, né? Certo. E o QTC, o nome é QTC? Desculpe, é um código de rádio, né? Quer dizer, todas as viaturas para aquele local ali que está vendo. Porque roubar banco é um negócio, uma ocorrência complicada. Tá certo. Eu estou satisfeito. A doutora disse a fazer perguntas. Boa noite, Delson. Doutora. Delson, só para a gente entender
bem redondo. Quando você desceu, parou a sua viatura na Coriolano com a Cândido Mendes, você disse que vocês passaram direto, porque a impressão que vocês tinham, como o furto era no Santander, que eles iriam tentar fuga pelo terreno baldio que tinha ao lado da OAB, correto? Sim, seria o correto, de que é um mapa mental, né? A gente vem na viatura, passa ali, pode que era curto, a gente já vem fazendo um mapeamento, vem estudando, desce com uma arma longa, o roubo é banco, é quadrilha, né? Então a gente já vem, então na cabeça ali seria o óbvio, pular, terreno baldio, rua. Entendi. Eu nunca ia imaginar que a quadrilha estava dentro da OAB. Nunca ia imaginar. Ali o carro estava com a chave na ignição, um carro estava de ré, com a chave na ignição, o portão estava aberto, a porta lá de trás estava aberta, a mochila que eu encontrei era do suposto vigia, a mochila que estava estudando, eu não estava estudando. Lá as pessoas que estavam, todas que estavam lá, estavam pulando, estavam uma descendo a outra, e quando vieram, tiraram na gente. Foi isso. Então, para quem não sabe, o terreno do baldio que existia do lado da OAB hoje já está construído o prédio da nova OAB. Mas, de fato, era um terreno matagal lá antes. Então, quando vocês passaram na frente da OAB, o senhor me falou que o senhor chegou a tomar um susto, porque o senhor estava indo já numa progressão rápida para a frente do terreno baldio. Terreno baldio. E aí vocês se surpreenderam com eles vindo, correndo Já lá de viu? dentro. Lá de dentro. E já disparando. Do muro. Foi que a gente anunciou, a gente estava em total desvantagem, porque nós estávamos muito no claro e eles estavam no escuro, né? Aí a gente viu aquela aglomeração, foi feita a verbalização, avisando para eles, né, se identificando, e eles efetuaram os disparos. Então, nós franqueamos ali a fuga deles. A arma do Martínez, o senhor falou que deu pane? Foi, porque ele por terceiro homem, já foi determinado, desce com uma arma longa. Eu acho que era um fuzil. E ele efetuou o disparo, deu pane. Aí ele me comunicou, passou para trás, ele estava abaixado, eu estava em pé. Ele gritou pane, ele baixou e eu continuei. E ficou só o senhor no combate? No primeiro momento, depois foi, que chegou rápido, chegou o Cabo M. Vilhena. Certo. Aí vê quanto é importante o apoio, que só ali não daria, porque o tempo que ele vai fazer a transição da arma longa para a arma curta, é um espaço, e confronto, ele é rápido, é segundos. Então, ali demorar, ficou ali, eu digo, cara, zicou o negócio. Aí, quando eu olhei, o M. Vilhena chegou. Aí que ajudou, aí que foi cessou as agressões, né? Uhum. Nós neutralizamos lá os indivíduos. Certo. O senhor tem quantos anos de polícia? Passou quantos anos na polícia? Passei 30 anos de polícia. E o senhor sempre trabalhou na rua? Foi, me aposentei no batalhão de Força Tática. Meu último serviço foi em setembro de 2021. Obrigada pelos seus anos de serviço prestados à sociedade. Doutora, eu estou satisfeita. Obrigada, doutora Dirce. A defesa não tem mais perguntas. Os senhores jurados teriam perguntas? Enquanto chega aqui, eu tenho umas perguntas que o senhor acabou de falar aí da questão da pane. A arma do Martínez entrou em pane. Foi. Eu disse que para ele fazer a transição da arma curta para longa demoraria segundos que poderiam ser fatais. Sim. E o apoio do M. Vilhena foi fundamental. Foi. Eu agradeço muito a Deus, sou grato à minha equipe, Martinez, ao Cabo M. Vilhena. Cara, foram gigantes aí nessa ocorrência. Se eu estou aposentado, é graças a eles também. Primeiramente a Deus, né? Depois a eles, que não largaram ali, não deixaram a gente de mão. Obrigada, irmão. Deixa eu tentar entender aqui a pergunta. Ok, tá gravando, Erlan? Tá. Tem uma primeira pergunta que o senhor já falou, mas o jurado está em dúvida, a gente precisa esclarecer. Vamos lá. O senhor conseguiu identificar quantas pessoas estavam atirando na direção de vocês, policiais? Assim, a gente vê muito assim, os clarões, né? Então, a gente vê dois focos de claro e a gente atirava na direção deles.
né? Não tem para ver quanto. Pode ser que um parasse, O outro senhor tirava. disse anteriormente que parecia ser mais pessoas. Sim. O senhor viu um vulto Era que correndo, eles né? vinham assim, de onde eles desceram, né? Ah, Ali que eles, acho que desceram lá do banco para lá, desceram, então estava tudo aglomerado. tá. O senhor conseguiu identificar se tinha algum veículo fora dando apoio a esse assalto? Não, lá. A esse furto? Se for lá não, que tinha só o veículo que tinha, ela estava no muro, na parte interna da UAB, na garagem, já com o portão aberto e a chave na ignição lá. Certo. As vítimas que depois foram identificadas, pessoas que foram atiradas, Sim. elas estavam caídas próximas uma da outra? Sim, quando depois cessou, né, a gente deu aquele espaço para ver direitinho se tinha, nós fizemos a progressão lá para dentro pelo portão aberto, e estavam lá os dois e a arma próximo deles. O senhor consegue mostrar aqui, assim, a distância Do coisa? de um para outro? Não, digamos que esse aqui é o carro. Do jeito que eu estou aqui. Então, ficou um lá na frente, aqui, 2 metros, o outro aqui, desse lado aqui. Eles estavam uns 2 metros de distância? Não muito longe, não. Um próximo do outro. E as armas no lado deles, assim. Aí uma eu chutei, né? E depois peguei, afastei deles, peguei. Ah. Após esse está escrito aqui tiroteio, né? Sim. Ao prestar socorro aos homens alvejados e caídos, eles que estavam alvejados e caídos, chegaram a falar alguma coisa? Não. Eles estavam... continue, desculpe. O senhor está dizendo que não falaram nada. Não, continua essa pergunta para mim. Foram algemados? Não, era socorro. Eles portavam celular? Terminou? Uhum. Tá. Não, é porque o socorro de urgência, a preocupação é com a vida deles, né? Eu prezo muito por isso, não é porque atiraram na gente, não os conhecia, né? Não fui para ali, era uma situação de ocorrência. Então, quando eles foram, neutralizamos eles e fomos socorrer, porque lá é socorro. Então, depois... Não havia necessidade de algemar? Não havia. E também o senhor está dizendo que o importante era prestar o socorro, não foi vistoriado se eles tinham celular, se não tinha? Não, a arma que estava aqui era motivo da perigo, né? Nós tiramos, colocamos ele e fizemos o socorro. Uhum. Mais alguma pergunta pelos senhores jurados? Não? Só uma pergunta minha, antes de eu lhe perguntar se o senhor tem algo mais a dizer e deixar o senhor à vontade. Como é que o senhor soube que deu pane na arma do Martínez? Ele falou? Sim. Ele sim, gritou pane? Gritou ali, a gente tá com a adrenalina alta, né, tudo, mas pane, ele já saiu, foi para trás, quando ele estava embaixo, eu estava em cima, né? Entendi. Aí foi isso aí. O senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Olha, doutora, só assim, eu sei o que eu vi, foi uma das primeiras, cheguei como eu lhe falei, só para ratificar o que eu falei, até de maneira mais rápida. Todos que estavam ali não tinha santo, todos faziam parte da quadrilha, que tenho certeza, atiraram na gente, né? Pelos aqueles motivos que eu falei, daria para ter, teoricamente, iria correr ali para a rua, iria pular um terreno baldio, vieram ali para cima, nós anunciamos, eles estavam vendo a gente, nós estávamos no claro. Disseram que o notebook que um cidadão estava estudando, não, foi eu que achei. Quando eu voltei do HF, entrei até uma certa ponta lá na OAB, na patrulha, compôs a patrulha que entrou na OAB, achei a mochila, anunciei a mochila, olha, o pessoal da patrulha, saí, depois fomos ver que era o notebook que pertencia ao cidadão que se dizia vigia da OAB, né? O carro estava lá, nós não arrombamos, o portão estava aberto, a parte de trás estava aberta. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que todos que estavam ali pertenciam àquela quadrilha que estava furtando ou roubando o Santander. Tá bom, doutora? Era isso. Era isso. Eu posso encerrar o seu interrogatório? Pode encerrar. Eu agradeço a sua participação, tenente. Interrogatório encerrado. Muito obrigado. Prosseguindo, então, na instrução plenária,
da ação penal número 2124 de 2019, passo ao interrogatório do senhor Alan Douglas Guedes Martínez. Acertou. Acertei, né? Tá certo. Eu estudei com o vosso pai e ele dizia que era Martínez. Sim, senhora, senador Godonoí. O senhor será interrogado agora, tem o direito de permanecer calado. Caso o senhor opte pelo silêncio, isso não deve ser interpretado em prejuízo da sua defesa. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para exercer a sua autodefesa, esclarecer o fato com as suas palavras e apresentar a sua versão a respeito de tudo isso que está sendo apurado aqui nesta sessão de julgamento. Ok, senhora, eu queria manifestar o meu direito de não responder às perguntas do doutor Maurício. Somente. Ok. Qual é a sua idade, Alan? Eu posso lhe chamar de Alan? Sim, senhora. Qual é a sua idade? 39 anos. O senhor é casado, é solteiro? Divorciado, senhora. Tem filhos? Um filho. O seu filho é criança ou adolescente? 11 anos. O senhor tem boa saúde, o seu filho também? Sim, senhora. O senhor, a sua escolaridade, a sua formação... Nível médio. Nível médio? Ok. O senhor é soldado da Polícia Militar? Sargento. Sargento? É porque aqui está soldado. A Polícia Militar está se adaptando ao Sistema Nacional de Identificação e não está emitindo novas carteiras. Ok, sargento. O senhor tem boa saúde, não faz uso de medicamento controlado, medicamento Não, de senhora. forma continuada, nada disso. Já foi preso, sargento? Não, senhora. Já respondeu a outro processo criminal fora este? Todas em virtude do meu serviço. O senhor saberia dizer quantos? Acredito que 8, 16, não sei precisar. A denúncia, o senhor tem conhecimento da denúncia, eu não preciso fazer a leitura. Não, senhora. A denúncia que o Ministério Público apresentou contra a sua pessoa é procedente, ela é verdadeira? Não, senhora. O senhor pode explicar por que motivo o seu nome está envolvido nesse caso? Sim, estava devidamente escalado, cumprindo minhas funções na época como terceiro homem, sendo comandado pelo Tenente Delso, quando nós fomos acionados via CIODES, ou seja, a rede rádio, para se deslocar para o Santander, onde havia uma denúncia de disparo de alarme. Uma vez que nós chegamos no local, já havia bastante viaturas, e nós paramos um pouquinho mais ali perto da Coriolando, e nós deslocamos. Bastante viaturas, quantas? O senhor saberia dizer? Como viatura não representa um perigo, não há uma lógica de eu parar para conferir a quantidade de viaturas. Então, assim, tudo que é inerente, que não oferece perigo, a gente descarta, uma vez que eu estou tentando preservar a minha vida, a vida das vítimas e, por fim, a vida do infrator. Então, assim, conferir o número de viaturas, número de policiais, número de portas, a gente não confere. De disparos. Não, eu pergunto... Ciente. Eu já participei de alguns treinamentos envolvendo tiro e tal, e situação de perigo, e realmente a orientação é que a gente se atenha ao que é mais importante, que é manter a nossa vida, né? Mas, às vezes, a gente, mesmo sem querer, numa vista de olhos, você consegue perceber que ali tem 3 equipes, tem 5 equipes. Isso o senhor não percebeu? Isso é subjetivo. No caso, o indivíduo... Ok, prosseguindo. E aí o senhor chegou lá. Identifiquei que havia algumas viaturas. Juntamente com o meu comandante, nós descemos a lateral do banco, indo rumo à OAB. Nós fizemos o contorno para poder chegar na frente da OAB. Foi quando eu chego primeiro, que eu corri um pouquinho mais rápido que o tenente. E quem era que estava na sua equipe? Eu, tenente Delso, e o sargento M. Gonçalves, como segundo homem, motorista.
Quem desembarcou foi o senhor e o Delson. Todos desembarcam, porém o segundo homem, o motorista, ia ficar ao lado da viatura. E não progride com a gente. Então, o senhor e o Delson progrediram. Sim, senhora. E aí? Como eu havia dito, nós chegamos na frente, né? Eu cheguei um pouco antes do tenente, corri um pouquinho mais rápido, e avistei os indivíduos armados. Só que o que acontece? Estava escuro do lado da OAB. Então, eu enxergo algumas pessoas correndo e falo, polícia. No momento que eu falo polícia, que os manuais mandam a gente se identificar como policial, há a resposta de fogo, né? Que eu consigo identificar duas fontes de Essa fogo. resposta de fogo São foi disparos na nossa direção. disparo na direção de Isso. vocês. Aí eu não tive outra alternativa, nenhum manual me obriga a usar outra alternativa, senão um meio. Eu não sou obrigado a parear arma com arma, e, enfim. Comecei a efetuar os disparos, né? E o nosso acervo, na época, era o MD-97, hoje em dia está sendo mudado para T4, é um fuzil do calibre 5.56, e deu pane, né? Nessa O hora... senhor estava usando inicialmente um fuzil. 5.56, correto, MD-97. O calibre, que é o 5.56? é? Sim, senhora, da família 5.56. E aí, esse 5.56 deu pane. Sim, senhora. Acredito que eu efetuei alguns disparos, só que eu já estava numa posição chamada torre. Eu me ajoelho e o tenente estava por cima efetuando disparos também. Eu gritei pane, que é o que o nosso treinamento manda, né? Larguei meu fuzil, peguei minha pistola. Foi quando, aí sim, nesse momento, eu já via que havia disparos do meu lado. Eu fui identificar que havia uma outra fonte atacando também. Identifiquei que era um policial, não parei para ver quem era e continuei disparando até que cessou. A calmaria. Uma das características do confronto é justamente, ele é repentino, ele é violento, ele é rápido. Então ali disparei, pum, verifiquei, foi aí que eu identifiquei que era o Vilhena e o tenente César chegando. Tá? Avançamos. Foi quando o tenente Delson, mais o Vilhena e o major param para verificar os indivíduos, né? E eu tento resolver a minha pane. Ajeito o meu 5.56 e tá chegando os outros batalhões. Os apoios estão chegando na retaguarda. E eu disse, comandante, eu vou avançar, porque tem mais indivíduo para dentro. Então, eles ficaram cuidando dos indivíduos. Deixa eu só entender uma coisa. O senhor disse pane, foi para trás do Delson. Não, senhora. Eu só fiz largar meu fuzil e pegar minha pistola. Não há necessidade, uma vez que eu estou baixo, e da parte de cima, numa posição de ataque, que a gente chama de torre. O senhor conseguiu voltar a disparar? Com o fuzil, naquele momento, não. Eu voltei a disparar com a minha pistola. Porque ainda havia... Agressão. Ainda havia focos de ataque. Cessou o ataque, nós avançamos um pouco para fazer o perímetro de segurança. Os demais policiais começaram a verificar os indivíduos alvejados. Foi quando chegou o demais apoio. Eu aproveitei nesse momento, resolvi apanhar do meu fuzil. Vocês foram ingressando devagar, fazendo uma espécie de fatiando a área. Sim, senhora, por assim dizer. Nós chegamos um pouquinho mais na frente, aí meu comandante me orientou a eu avançar com o escudo. Eu pedi para as equipes que chegaram, que eram equipes mistas de outros batalhões, para guardar. Você estava com o escudo? Retornei para... Algumas viaturas nossas estavam chegando, eu solicitei o escudo, peguei, assumi a frente. Foi quando nós começamos a entrar na OAB. Identificamos que a porta de trás estava aberta. O senhor viu que tinha... Ali estava escuro, estava claro? Como Escuro. é que estava? Escuro. Bastante escuro. Quando vocês foram se aproximando lentamente, viram que tinha 2 pessoas caídas? Sim, senhora. Como eu falei ainda há pouco, nós avançamos o perímetro. Qual é a situação? Estou com 2 indivíduos alvejados aqui. Eles caíram aqui. Bom, eu avanço um pouco, até porque os policiais possam fazer, primeiro, a remoção do armamento. Segundo, prestar socorro. E eles já ficaram nessa função. Então, a minha função foi fazer segurança. Chegou as demais equipes, nós se organizamos para poder fazer a nova entrada na OAB. Foi quando identificamos que a porta de trás estava aberta. Nos deslocamos pela porta de trás, chegamos numa recepção. E lá a equipe fracionou. Parte da equipe subiu pela escada direita, outra passou pela escada esquerda. Eu subi pela escada direita. Porém, eu entrei com alguns policiais numa espécie de plenário que tem lá. Só que lá tem diversas cadeiras, fileiras de cadeiras. Então, eu perdi bastante tempo fazendo fileira por fileira com a equipe que eu estava. Porque podia ter gente... Podia ter gente ali. deitada, se escondendo em alguma dessas cadeiras. Entendeu? Aí eu fiz todo o plenário. Quando eu voltei, a maioria do cenário já estava resolvido. Porque no mesmo momento que eu estou resolvendo a questão do plenário, outras equipes estão resolvendo outras situações.
Uhum. Foi quando eu fui informado da questão do forro, mas eu já não participei dessa parte. Eu estava na parte do Quem é que plenário. estava com o senhor nessa vistoria do plenário? Eram, como eu falei para a senhora, equipes mistas. E eu me lembro de alguns policiais do 6º Batalhão, né, que estavam só praticamente sendo conduzidos pela gente. Nesse caso, O senhor lembra de algum policial específico? não, senhora. É como eu falei para a senhora. As equipes se misturaram. Sim, então, senhora. o senhor não ficou junto com o Del? Eu só coordenei. Oi? Eu só coordenei a equipe que estava entrando. Uhum. Nosso Sim. treinamento é um pouquinho diferente, eles pediram ajuda e a gente montei essa equipe com eles e foi orientando. Vamos fazer assim, passa para cá e assim vai. Entendi. Encontraram alguém na vistoria? Não, lá senhora. dentro? Vocês ficaram... o senhor prestou... Estava numa equipe que prestou socorro a alguma das... Quando eu voltei lá para frente, a minha equipe já tinha saído com um dos indivíduos. Então eu fiquei na parte da contenção esperando a minha equipe retornar. Então foi verificado 1, 2 vezes, alguém passou, enfim, foi verificado mais de uma vez o perímetro, não foi achado ninguém. Nós não sabíamos se eles tinham fugido ou não. Ok. E eu fiquei lá na frente. Lá dentro da OAB, o senhor chegou a ver estilhaço de coisa lá dentro do prédio Sim, de forro. de forro? Havia suspeita de que tinha pessoas escondidas no forro? Sim, senhora. Só que, se não me engano, foi o Luiz Adriano que falou. O Vilhena tentou subir, o Vilhena focou alguma coisa assim, não estava conseguindo ver direito e viu um foco. Aí, depois disso, orientaram a gente não subir porque era muito alto os vãos. Disse, olha, mano, você está quebrando, a gente está mais pesado. Nosso equipamento pesa muito. Então, varado ali seria fatal para a gente. Então, a gente decidiu não submeter esse risco. Vocês avançam com equipamentos pesados. Sim, senhora. Que tem peso, massa mesmo. Colete, fuzil, lanterna, carregadores extras, dá em média de 10 a 15 quilos a mais, fora o peso corporal. Uhum. O senhor ficou nesse local dessa ocorrência? Que horas o senhor chegou, se o senhor lembra? Horário não preciso ou aproximado? E até que horas o senhor ficou lá? Como essa informação, para mim, na hora não foi relevante, mesmo que minha função não era realmente estar anotando esses dados, eu não prestei atenção nisso. Eu realmente fiquei na parte toda de execução. Pega isso, verifica se tal coisa aconteceu, olha isso, enfim. Quando o senhor saiu de lá, Ainda era de noite. ainda era de noite? Sim, senhora. Não havia amanhecido o dia? Não, senhora. Ficou outra equipe lá no isolamento. Então, quando o senhor se retirou de lá com a sua equipe, outra equipe ficou lá porque a área toda foi isolada? Sim, senhora. Ok. Doutor Benjamin, sem perguntas pelo Ministério Público? Sem pela defesa? Os senhores jurados teriam... Eu não vou passar a palavra para o doutor Maurício, que ele falou que não responderia as perguntas. Sem perguntas pelos senhores jurados? Ok. O senhor tem algo a alegar contra alguma testemunha que foi ouvida? Não, senhora, só agradecer cada um dos depoimentos. O senhor tem algo a dizer sobre as provas? Conhece as provas que foram juntadas ao processo? Documentos, depoimentos, provas periciais, laudos periciais? O senhor tem algo a dizer sobre alguma coisa? Assim, nós temos que nos ater à verdade. Falaram que nós levamos DVR. O isolamento foi todo feito, foi chamada a Polícia Federal. Tem coisas assim que foi vinculado em rádio, que não era necessário. Mas, enfim. O senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Fique à vontade. Senhora, não na minha defesa, mas queria agradecer aqui, e no nome do Tenente César, do Tenente Delcio, o Tenente Silva também chegou ali, para os antigões, se eu estou aqui hoje dando meu depoimento foi porque eu fui bem comandado naquele dia. É uma honra servir do lado desses homens. E foi difícil na época. Foi realmente difícil. Ser acusado de coisas que você foi lá para defender um bem que não era seu, uma sociedade que lhe apontou muito o dedo e que, por vezes, a única coisa que a senhora tem, que você tem, é a sua família. Então, eu agradeço muito. Eu não estaria aqui se não fosse eles. Não tenho mais nada a falar. Eu posso encerrar o seu interrogatório? Sim, senhora. Agradeço a sua participação. Interrogatório encerrado. Eu que agradeço.